Argila expandida ou isopor? Elis, qual desses dois substratos é o melhor para eu cultivar as minhas orquídeas, para que eu não erre na minha rega, para que as folhas das minhas phalaenopsis não apodreçam? O que eu faço? Mas o isopor é muito seco, mas a argila expandida seca muito rápido. Como que eu faço, Elis? Gente, tive uma pergunta aqui no canal. Esse vídeo é vídeo resposta mostrando para vocês resultados de replantes usando esses dois substratos, tanto o isopor como também a argila expandida. Gente, olha que mimo de Cattleya super enraizada no cachepozinho de madeira, né? Esse aqui, essa Cattleya foi replantada na argila expandida e essa Phalaenopsis variegata maravilhosa foi replantada no isopor. Vou mostrar para vocês esses dois procedimentos e quais deles é atualmente o meu preferido. Qual é o substrato da minha preferência hoje em dia aqui no meu cultivo? É claro, pessoal, que com o passar dos anos aí no nosso cultivo, eu nem sempre nunca usava o isopor, né? No começo aí para quem é mais antigo no canal, já viu que os meus substratos anteriores eram um pouco diferentes. Mas a gente vai aí fazendo testes de replante, vendo o resultado. E é claro que hoje, gente, eu tenho aqui a minha escolha, o meu substrato preferido, e eu vou falar para vocês nesse vídeo a maneira certinha para você usar, qual procedimento para que você consiga um resultado de vegetal saudável, enraizamento e, é claro, também a floração da sua orquídea que a gente tanto espera, que a gente fica sempre muito ansioso para ter. Gente, vamos começar aqui com o substrato mais comum, né, que muitas pessoas estão usando, que é claro, que é a argila expandida. Era ela sim, gente, há pouco tempo atrás, o meu substrato preferido. A argila expandida é essa bolinha aqui de argila, ó, que a gente compra em gardens ou em floriculturas e que eu gosto muito também. Mas tem um detalhe muito importante para você não errar na utilização desse substrato. Gente, já comecei o vídeo tagarelando demais. Quero saber se você esqueceu, aí se interteu com a minha falação e se esqueceu de colocar o dedinho no like. Gente, o like de vocês é super importante para o nosso canal, é a sobrevivência dele, tá? Por isso eu e outros youtubers, muitas pessoas sempre pedem, eu sei que é chato, algumas pessoas devem pensar, nossa, todo mundo fica pedindo esse like. Gente, é super importante. Se você deixa o seu like, o YouTube, ele entende que você gostou do vídeo e ele vai espalhar esse vídeo para mais pessoas. Assim a gente consegue um pouco mais de visualização, né, nos vídeos e isso ajuda muito na sobrevivência do canal, tá bom? Muito obrigada para você que não esquece jamais do like. Então, gente, voltando ao assunto do substrato, falando da argila expandida, essa argila expandida, gente, ela é quase que o mesmo material da cerâmica. E o que acontece com esse material? Quando a gente faz a rega nela dentro de um vaso, ela vai sugar a água, ela vai beber essa água que a gente jogou nesse substrato. E após isso, né, após ela ter sugado essa água, ela vai começar a evaporar, ela vai começar o processo de secagem e vai devolver essa umidade que ela recebeu da rega para as raízes das nossas orquídeas. Olha aqui o resultado, gente, que legal! Tem dica também de vaso para o uso da argila expandida. Mas tem um porém do uso da argila expandida, tá? Se você usa principalmente vaso plástico fechado ou vasos grandes, gente, eu não aconselho o uso excessivo da argila expandida. Por quê? Principalmente no vaso plástico. Porque quando ela começa o processo de evaporação dessa água que ela absorveu na rega, ela vai deixar o seu vaso constantemente com aquelas bolinhas, sabe? Transpirando, e essa umidade vai ser demais para as raízes da sua orquídea e, consequentemente, as raízes podem começar a ficar escuras,
né? Pode começar a fechar as coifinhas verdes, que é essa pontinha aqui, que é necessário sempre que ela esteja com essa coloraçãozinha verde, que isso está me dizendo que a minha raiz está viva, está absorvendo a adubação e a umidade também. Então, qual o segredo? Gente, usar sempre em pouca quantidade, tentar evitar o uso no vaso plástico. Melhor vaso, gente, para a argila expandida, ao meu ver, aqui no meu cultivo, é o cachepozinho aberto, se de preferência o cachepozinho de madeira, tá? Por quê? Porque ele vai secar juntamente com a argila expandida. Olha como ele é vazado, tá? A ventilação passa rapidamente aqui por ele. Olha aqui, gente, a quantidade de raiz. E é só esse o tempo necessário que ela vai precisar para absorver a umidade. É o tempo da rega e o processo de secagem da argila expandida aí dentro do seu vaso. Muito cuidado com excessos, tá, gente? Tanto da argila expandida como também do caquinho de telha, esses outros materiais comuns que várias pessoas usam. Não vou falar aqui de casca de pino, chips de coco, porque, gente, eu não uso esse tipo de substrato, tá? Não me adequei às regras, sempre apodrece raiz, sempre apodrecia folha, então eu não uso mais nem casca de pinos, nem chips de coco. O meu substrato principal aqui hoje no meu cultivo são a argila expandida e também o isopor, que a gente vai entrar agora nesse assunto, tá? Vamos colocar essa princesa aqui do lado e vamos falar do isopor que eu estou utilizando e que, é claro, eu já vou confessar para vocês que esse é o meu substrato preferido atualmente. Por quê? Usando o isopor, gente, eu deixo os meus vasos bem mais leves, tanto no vasinho de cerâmica, como também no vasinho plástico, né, que a gente vai mostrar logo aqui, esse replante que eu já dei um spoiler para vocês no próximo vídeo, mas ele deixa leve, deixa super drenado. Nesse uso do isopor, gente, eu tenho a liberdade de usar pouca ou grande quantidade, que não vai fazer diferença. Por quê? Porque o isopor, gente, vejam aqui, ele não absorve nada de água. Toda a água que eu faço rega com esse material, ela escorre e não fica água no material, tá? Mas, Elise, esse isopor, ele é muito seco, as orquídeas precisam de umidade. Sim, gente, elas precisam. Vaso plástico segura umidade nas laterais, gente, não se enganem querendo usar só o isopor, só a argila expandida, como eu falei anteriormente, tá? Você pode usar o isopor, mas nesse caso, diferentemente desse uso de musgo esfagno por cima do isopor nessa FAO, porque essa planta necessita de um pouquinho mais de umidade, o vaso é de cerâmica, que também bebe água, né, gente? Junto com a planta na hora da minha rega, eu vou me adequando à quantidade de esfagno para oferecer a umidade que ela precisa. Aquele esfagno pouco. Gente, olha isso aqui como tá seco, tá? Reguei ontem à tarde. Hoje eu só vou regar lá no finalzinho da tarde. Tô gravando esse vídeo na hora do almoço para vocês, tá bom? Então, gente, eu controlo a minha umidade do vaso, mantendo também não só o esfagno mais úmido, mas esse material que é a cerâmica, ela vai absorvendo também essa umidade do esfagno, ela vai sugando. Então, ela vai tendo aquela pouca umidade sem exagero no seu vaso. Por isso, eu não tenho como errar. A minha margem de erro aí, gente, é muito pequena, usando o isopor como substrato. Então, eu estou procurando sempre usar aí mais o isopor ultimamente do que até a argila expandida. E é claro que é um substrato que é praticamente grátis, porque o isopor a gente encontra com facilidade, embalagem de eletrodoméstico, em porta de loja. Gente, eu tô cansada de pegar pedaço de isopor aí nas lojas aí de eletrodoméstico, né, que eles jogam ali no lixo. Aí eu peço se eu posso pegar, pego um pedaço bem grande e só vou picando o isopor e utilizando como substrato. E de aliado para a umidade, eu estou usando o musgo esfagno. Olha como deu certo,
como ela super amou, né? Não só essa. Gente, posso plantar Cattleya, Elis, no isopor? Gente, super pode, elas vão amar. E você vai controlar a umidade do seu vaso, do seu substrato, utilizando o musgo esfagno. Gente, o que acontece se eu usar o musgo esfagno aqui nessa argila expandida? Ela pode dar excesso de umidade sim. Por quê? Porque enquanto ela está evaporando água da sua rega, se você colocou o musgo esfagno por cima, ele vai permanecer muito tempo molhado, vai apodrecer raiz, tá, gente? Então, por esse processo mais lento de secagem da argila expandida, eu não usei aqui musgo esfagno nesse replante, apenas a argila expandida. Já o isopor, gente, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer nesse vídeo? Eu espero que sim, que seja fácil de entender. Já o isopor não libera água, ele não segura e nem fica evaporando. Da mesma maneira que ele está aqui, ele vai continuar seco, apenas o vaso e o musgo esfagno que estará aí retendo essa umidade e, é claro, secando. Não vai haver excesso de água no fundo do vaso, porque na parte de baixo só tem isopor. Olha aqui, gente, deixa eu tirar para vocês verem, ó. Só isopor aqui na parte de baixo e eu controlando a minha umidade só com o musgo esfagno na parte de cima do vaso. Gente, ficou bem explicado? Eu espero que sim. Espero sempre ajudar todos vocês com as dicas aqui dos vídeos, sempre explicando e justificando o uso de cada substrato que eu faço aqui nos meus replantes e que sempre tem dado certo, tá bom? Deixe meu carinho, meu afeto a cada um de vocês. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo, gente. Até a próxima!